Olá, olá, tudo bem com vocês? Depois de 3 semanas passando mal, eu tive Covid, 2 semanas de molho, mais uma semana com tosse, tosse, tosse. Vamos ver se agora eu consigo gravar mais um vídeo aqui. Precisamos, né? Parei com tudo. Bem, hoje então eu vou dar sequência, desde o vídeo 7 eu estou dando soluções para a questão do assédio. Então hoje vamos direto já ao assunto, né? Como resolver as questões de assédio? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: vá anotando tudo que lhe ocorre. Tudo que acontecer. Local, hora, o que aconteceu, né? O episódio do assédio, anote. Por quê? Porque a gente não pode confiar muito na memória. Nossa memória é falha. E pode ser que mais para frente você precise relatar todos esses detalhes e você não vai conseguir porque não vai lembrar. Eu, pelo menos, não me lembro de todos os detalhes. Então, é bom que a gente anote para ter essas informações com precisão na hora de falar, tá? Primeiro ponto. É possível conversar com o assediador? Ainda existe possibilidade de diálogo entre vocês? Porque se tiver alguma chance de diálogo, é interessante você chegar para a pessoa e falar: qual que é? O que está acontecendo? Por que você está agindo assim comigo? Qual é a questão? Tem alguma coisa que eu possa fazer para a gente resolver isso? Porque eu não estou gostando da maneira como você está me tratando. Então, pare e converse com a pessoa, né? Busque entender, porque às vezes a pessoa está tão aflita com problemas pessoais, com questões particulares, que nem vai perceber que está fazendo uma besteira, né? Na maioria das vezes sabe o que está fazendo, eu já falei isso em vídeos anteriores. Mas é possível que a pessoa esteja agindo de uma forma que ela não esteja percebendo e mesmo sendo não intencional, é assédio e ponto, acabou. Então você vai dar um chacoalhão na pessoa e falar: olha, não estou entendendo por que você está agindo desse jeito comigo. Vamos conversar? Podemos resolver de uma outra forma? Né? Chama a pessoa para conversar. Se nessa relação já não tem mais condições de conversar, não tem mais diálogo, não tem clima, então você vai fazer o seguinte. Eu já falei no vídeo, acho que é o 8, que eu mencionei. Quando é o seu patrão que é o assediador, não tem ninguém acima dele, esqueça, resolva de uma outra forma, tente sair do trabalho. Eu sugiro realmente que a pessoa peça demissão e saia, né? Mas se for uma empresa que tem uma hierarquia, o que você vai fazer? Você vai procurar quem está acima do teu assediador. E você vai conversar e relatar o que está acontecendo. Isso é muito importante. Então, procure resolver se você tem aqui alguém te assediando. Pode ser no seu mesmo nível, tá? Pode ser que o seu assediador seja o mesmo nível teu dentro da empresa. Então, você vai ao hierarquicamente superior a essa pessoa que assedia você. E você vai relatar, e você vai dizer o que está acontecendo, e você vai ter ali tudo anotadinho, você fala: tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu aquilo, e você vai relatar certinho essas coisas. E vai pedir providências. Se falar com um superior não resolver, você também tem outras opções. Por exemplo, existem empresas que têm ouvidoria, tem outras empresas que têm lá, né, um canal de denúncia de qualquer coisa. Então, você vai utilizar os recursos que a empresa lhe der. Seja um acima hierarquicamente, uma ouvidoria, um canal desse de denúncia, procure isso para você relatar o que está te acontecendo. Aguarde um pouco, não resolveu? Você tem que tomar outras providências, porque você não vai ficar sofrendo por causa disso. Você tem que ir adiante e resolver a tua situação, né? Então, eu tenho aqui algumas sugestões, né? Depois que você já procurou RH, já procurou a parte de ouvidoria, denúncia, você já tentou nessa esfera junto à empresa, aí é a hora de você sair da esfera da empresa e buscar ajuda de uma outra forma. Eu sempre falo para as pessoas que busquem, por exemplo, a CIPA. Tem CIPA na tua empresa? Se tiver CIPA, é bastante interessante, porque
Desde 10 de maio, se não me engano, do ano passado, tem uma nova diretriz para a CIPA. Eu até vou ler aqui, ó, o número da lei, que eu não decorei o número da lei, né? A lei é a 14.457 de 2022. Acho que foi do dia 10 de maio, se não me engano. Instituiu, então, um programa que vai além de cuidados com a saúde simplesmente, mas incluíram também a questão, uma redação lá no artigo 163 da CLT, mudando o nome de CIPA para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, como sempre foi, e de assédio. Então, as empresas têm por obrigação prevenir essa questão de assédio. É uma responsabilidade que foi passada para as empresas. Então, a empresa que tem CIPA, vá até os cipeiros lá, relate a situação e tente resolver, porque isso aqui agora é uma questão de lei, está já dentre as atribuições da CIPA na empresa. Se for uma empresa menor, eu sugiro que você busque, por exemplo, o sindicato da categoria. Você conhece seu sindicato? Você sabe qual é o teu sindicato? Vá até o sindicato. O sindicato tem a parte jurídica, mas antes de entrar com alguma ação, você vai pedir ajuda ao seu sindicato. E você vai dizer, está acontecendo isso. O que o sindicato pode fazer? O sindicato pode ir diretamente falar com a empresa. O sindicato pode solicitar uma mediação no Ministério do Trabalho e tentar resolver essa questão de assédio. O sindicato pode, inclusive, entrar com uma ação judicial com relação a essa questão e fazer a rescisão indireta. Já vou falar um pouquinho mais sobre a rescisão indireta, tá? Vamos supor que você seja de algum órgão que tenha de classe. Você procura os conselhos regionais e relata o que está acontecendo. É importante você ir atrás de uma solução, né? Pode ser que na tua cidade tenha conselhos municipais de direitos humanos. Aqui em Curitiba tem. Então, algumas pessoas chegaram até nós vindos desse Conselho Municipal de Direitos Humanos. Foram lá e reclamaram, fizeram certo. E a gente tentou resolver, né, na ocasião em que havia ainda a comissão que lidava com isso. Infelizmente, eu falo isso com dor no coração, o Ministério do Trabalho hoje em dia não tem mais essa comissão que trata de discriminação e assédio. O Ministério ficou com atribuições assim muito burocráticas apenas. Nós não temos como ajudar o trabalhador que sofre de assédio moral. Assédio sexual também, mas aí já é crime, né? Já é para uma outra esfera. Mas assim, o assédio moral que é o grande problema. Nós não temos mais como ajudar. E por causa disso, fica mais difícil ainda para a pessoa sair da situação, né? Mas tem o Ministério Público do Trabalho. Vamos supor que seja uma questão de assédio coletivo. Se for uma questão coletiva esse assédio, o grupo todo que é assediado pode procurar o Ministério Público do Trabalho e fazer uma denúncia com relação a isso. Mas já é um pouquinho mais complicado, né? E em alguns casos eu aconselho, inclusive, que a pessoa faça um boletim de ocorrência, procure a polícia e fale o que está acontecendo. Vai resolver? Não vai, mas você vai ter um documento que prova que você está querendo resolver a situação. Se você chegar pro dono da empresa e falar, olha, eu tenho aqui um boletim de ocorrência que eu fiz por causa de tal dia que o teu funcionário fez isso, isso e isso comigo. O empregador vai ficar mais esperto e ele vai tomar uma providência. Porque o empregador sabe que ele é coparticipante, ele é corresponsável quando existe assédio dentro da empresa dele. Ele tem que tomar providências, ele precisa agir e coibir esse tipo de comportamento, né? O artigo 483 da CLT é aquele artigo que fala sobre a rescisão indireta. Eu já disse no outro vídeo, então eu retorno aqui o tópico apenas para dizer, se você tem pouco tempo de trabalho, peça a tua conta, o que você vai perder de dinheiro, você vai ganhar de tua saúde mental. Agora, se faz bastante tempo que você está na empresa, você não quer perder, por exemplo, a multa do FGTS, se você acha que essa multa ela cobre
o pagamento de um advogado, por exemplo, você pode solicitar a tua rescisão indireta. Aí então você não vai perder os teus direitos trabalhistas, nenhum deles, e você que vai encerrar o vínculo como se o teu empregador, mesmo não sendo ele o teu assediador, mas você vai encerrar um vínculo trabalhista porque você não tem as condições necessárias para desenvolver bem o teu trabalho. Então, essas são algumas orientações que eu dou, práticas para a pessoa agir. Agora, eu sempre falo a questão emocional. Busque ajuda emocional. Em primeiro lugar, tua família precisa saber que você está sofrendo assédio, para que possam entender às vezes as tuas reações, o teu comportamento. A tua família tem que ser o teu porto seguro. Fale com o teu cônjuge, fale com teus filhos a situação que você está vivendo. Não tenha vergonha. Coloque a situação aberta para que todos ali estejam apoiando você, para você também ter mais consistência emocional para suportar a situação, né? Se for o caso, relatar para amigos mais chegados também. É sempre bom a gente compartilhar os nossos sofrimentos com um amigo mais chegado. É importante você falar. Sempre vai trazer para nós um alento, falar com uma outra pessoa e ver que a outra pessoa está ali nos apoiando, sabe? Mesmo que a pessoa não faça nada por nós, mas só de nos ouvir é muito importante. Então, procure um amigo, fale com esse amigo para que você possa até desabafar. Há quem diga que quando alguém compartilha alguma coisa, não pesa para quem ouve, mas alivia muito para quem fala. Então, faça isso. Compartilhe com alguém a sua dor. É importante você fazer isso. Mas, principalmente, se você sentiu que já está adoecendo, eu fiz 2 vídeos, basicamente para mostrar como se manifesta algumas atitudes de assédio, e fiz um outro vídeo mais longo mostrando as consequências psicológicas e inclusive físicas, né, do assédio. Se você sente que você já está doente, busque ajuda com um profissional, um psicólogo, às vezes até um psicanalista. Não trate com leviandade, de forma leviana, tô brincando aqui, né? Mas é sério. Não trate de forma leviana as consequências do assédio, porque eles podem trazer situações na tua vida que vão durar por muito tempo. Então, trate com seriedade. Agora falando sério, trate com seriedade. Se você está sofrendo, você precisa se curar emocionalmente para continuar a tua vida profissional com tranquilidade, porque as marcas ficam, as inseguranças ficam, as dores ficam. Então, tome muito cuidado. Mas essas são as minhas recomendações caso você tenha vivenciado assédio no teu ambiente laboral. No próximo vídeo eu vou falar sobre aquele caso em que a pessoa já não está aguentando mais. Então fique ligadinho aí, acompanhe conosco que já já vocês vão ver o que fazer se for o teu caso de não estar aguentando mais.